Olá, está no ar o programa Estação Saúde, claro, um espaço dedicado a levar até você informações importantes para melhorar a sua qualidade de vida. Olha só, além dos problemas de saúde, estética e autoestima, o excesso de peso pode também causar uma doença, a síndrome plurimetabólica. Embora o nome seja estranho, suas características são bem conhecidas e comentadas. E é sobre isso que eu converso hoje com o médico Alexandre Nunes Medeiros, clínico geral. Lembrando que o Estação Saúde está também na internet, no site www.unisutv.com.br. Você pode acessar o link do programa e conferir as entrevistas feitas no estúdio e informações de saúde. Bom, agradecendo primeiro a presença do doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também pelo convite e sabendo da importância do teu programa, com certeza eu me sinto lisonjeado em estar participando. Doutor, obrigado também pela sua presença aqui. Eu queria começar falando, então, esclarecendo, doutor, um pouquinho sobre o que é essa síndrome plurimetabólica. O nome comprido, muita gente talvez desconhece, doutor, que está nos assistindo nesse momento, mas começando explicando o que é essa síndrome, doutor. Pois é, a síndrome plurimetabólica, ela não é bem uma doença. Como o nome está dizendo, é uma síndrome. É um conjunto de aspectos clínicos e laboratoriais que levam o indivíduo a ter um maior risco cardiovascular e cerebrovascular. O que seria isso? Maior risco de ter angina de peito, ter infarto agudo do miocárdio, ter acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico. Basicamente, esse é o contexto. Ela caracteriza por alguns aspectos, né, que são principalmente aspectos laboratoriais, onde esse tipo de indivíduo ele apresenta o triglicerídeo acima das metas, isto é, acima de 150, esse é o conceito da síndrome plurimetabólica, assim como o HDL, que é o colesterol bom, como é dito popularmente, abaixo das metas, no caso, abaixo de 40 nos homens e 50 nas mulheres. A obesidade também entra dentro desse espectro clínico, onde se considera obesidade, nesse caso, como o aumento da circunferência abdominal. No homem, maior que 102 centímetros e na mulher, maior que 88 centímetros. Também entra dentro desse contexto a glicemia de jejum, que é o exame feito para ver se o indivíduo tem ou não diabetes. Com valor acima de 110, ele já entra dentro também desse espectro clínico. E a pressão alta, a gente considera acima de 130 por 85, ou 13 por 8,5, popularmente dito. Então, se o indivíduo tiver 3 desses 5 critérios que foram mencionados, ele tem a síndrome plurimetabólica. Então, é tudo, a gente pode dizer, doutor, que é um conjunto de doenças, né? A gente vê aí a hipertensão, que você bem falou, né? A questão da obesidade também. A obesidade talvez seja o fator de maior incidência no caso da síndrome. Como é que você avalia essa questão? Eu avalio que sim. Né? A obesidade, de certa forma, junto com os fatores genéticos, eles... Traz outras doenças. Exatamente, é o pontapé inicial. Então, a gente sabe que, é claro, a gente não vai explicar como que acontece a síndrome plurimetabólica com detalhes que não cabe a nós explicarmos nesse sentido, mas a obesidade por si só, ela causa uma resistência à insulina do nosso organismo. E essa resistência insulínica vai levar à síndrome. E, na verdade, doutor, isso está... Claro, a obesidade está presente na infância, né? Muitas crianças, a gente tem altos índices na infância de obesidade. Então, a gente pode dizer que o risco de as pessoas terem essa doença já começa quando criança. Exatamente. E, com certeza, a prevenção também quando criança. Não adianta ficar uma criança obesa e deixar para 30 anos mais tarde tentar o tratamento. O tratamento ele é feito e é preventivo ainda na fase da adolescência e da infância. A gente pode dizer que essa síndrome, doutor, ela tem origem genética? Com certeza, é o pontapé inicial. E esse é o grande problema. Esse é o fato que a gente não consegue tirar do indivíduo. A parte genética é uma parte que não tem como tirar. O restante dos fatores de risco a gente até consegue, mas a parte genética não. Isso é iminente de cada família, né? E isso daí, cada raça, e isso daí não tem como a gente tirar. Doutor, a gente pode dizer que essa síndrome é relativamente nova, esse termo que se usa. Como é que a medicina tem hoje mostrado, tem levantado essa questão da síndrome plurimetabólica? É muito mais do que um termo novo do que uma doença nova, né? Sim. É um termo que ele basicamente compreendido a partir dos 10 anos para cá, de uns 10 anos para cá, porém, né, as doenças que por si só fazem parte da gênese da síndrome plurimetabólica já existem há milhares de anos, desde que a humanidade é a humanidade. Desde que se tem aqueles hábitos errados, doutor. Exatamente. Doutor, e na verdade, assim, a gente pode dizer que quais são os sinais aí que apontam para essa síndrome? O
Porque as pessoas talvez nos assistem e podem ter alguns indícios de ter e não saber, né, doutor? Como é que a gente pode explicar isso? Esse é o grande problema. A grande maioria das pessoas, dos pacientes, não tem sinais e sintomas. Na verdade, sinais até eles têm, que é a obesidade, né? Sim. Mas os sintomas muitas vezes são discretos ou ausentes. Então, ele é descoberto basicamente numa consulta médica de rotina, ou nos ambulatórios de clínica geral, ou nos PSFs, né? Que hoje é ESF, que é o termo mais correto, ou nos ambulatórios de endocrinologia ou cardiologia, propriamente dito. O indivíduo vai lá, ele vai fazer um check-up e ele descobre que tem alguns níveis laboratoriais acima da meta. E aí, dentro desse espectro, juntamente ele é obeso, juntamente ele é hipertenso, fecha-se o critério da síndrome. Tá certo, eu vou interromper o programa, um pouquinho a nossa conversa aqui, doutor, para chamar um intervalo. Você em casa, hoje nós estamos comentando sobre uma doença, talvez, como a gente já conversou, silenciosa, que é a chamada síndrome plurimetabólica. Você pode poder conhecer um pouquinho mais dessa doença e fatores de prevenção no próximo bloco. Não saia daí.